todos, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vim falar sobre as pandemias dos séculos. Vamos começar com a praga de Marselha em 1720. Logo após falaremos também sobre a pandemia da cólera em 1820 e depois, em 1920, gripe espanhola e por último 2020 com o Covid-19 ou coronavírus. Todos os casos, todas essas pandemias, as pessoas usaram máscaras para proteger as inalações, ou seja, a boca e o nariz. Os conselhos para o povo sempre foram evitar aglomerações, ficar em casa, não fazer visitas, tomar cuidado higiênico com o nariz e onde a gente inala e ventila, ser preventivo, ou seja, se prevenir. Hoje em dia temos o álcool em gel para lavar as mãos, e que boa, que é borrifar, molhar ali um tapete, um pano, botar na porta para limpar os pés se precisar sair de casa. Evitar aproximação de menos de 2 metros. Também temos todas as pandemias saíram em jornais, noticiários. Hoje em dia temos a internet que fala muito sobre todas elas. Temos locais públicos, casas de festas que já estão com camas infectados pelo vírus, assim como em todas as outras pandemias. Vamos começar falando sobre a praga de Marselha de 1720. A história começou no dia 25 de maio de 1720, quando um navio chegou no porto com um viajante clandestino vindo da Síria. 10 pessoas já haviam se sucumbido para o mal. No meu entendimento, já haviam sido contaminadas com o vírus. A grande peste de Marselha de 1720 constitui um episódio histórico marcante, sempre presente na memória coletiva dos habitantes da cidade. Como também todas as outras pandemias, sempre foram marcadas onde tudo começou. Na China, na Ásia, né? O navio que chegou no porto carregava tecidos e fardos de algodão contaminados com bacilo de Yersin, responsável pela peste. No caso, o vírus que foi responsável pela contaminação, já estava na carga do navio. Apesar de um dispositivo de proteção bastante rígido, a peste se propagou pela cidade. Os proprietários da embarcação, discretamente prevenidos pelo capitão, lançaram mão de suas relações
com as autoridades locais para evitar uma quarentena brutal que impediria o desembarque da carga comercial. E, se formos, todos esses vírus reagiram, as pessoas tiveram que ficar em quarentena. Agora, em 2020, com o Covid-19, todos nós estamos em casa de quarentena. A responsabilidade pela transgressão do regulamento foi atribuída à época do capitão do navio. Na verdade, os médicos do porto assumem suas funções com certo desinteresse. Ou seja, o desinteresse dos médicos do porto ajudou também a espalhar, o vírus da peste e decidem pôr em prática uma quarentena suave. Os marinheiros seriam desembarcados e internados num dispensário. Ou seja, eles iam sair do barco e iam ficar isolados lá num lugarzinho. No entanto, os homens, uma vez em terra, não concordaram em se ocupar de suas roupas sujas. Fizeram de tudo para que elas fossem confiadas às lavandeiras, ou seja, as mulheres tinham que pegar as roupas dos contaminados, dos homens que estavam lá junto com o vírus, para lavar. E a questão de saber se sofreram pressão das autoridades municipais permaneceu sem resposta. Aí está, pelas fontes que eu pesquisei, ainda está uma grande dúvida sobre essa questão da pressão das autoridades municipais. Agora, também temos a cólera. A pandemia da cólera de 1820. A cólera, ela não teve início na Europa, mas sim na Ásia. Então é daí que ela é chamada de cólera asiática pelos epidemiólogos, ou seja, aquelas pessoas que estudam as epidemias. Surpreendentemente, a história sobre essa doença temível causada pelo bacilo víbrio, que é lá, digamos que o vírus da pandemia, dá maior destaque a seus efeitos sobre as populações europeias do que sobre as asiáticas. Podemos ver também no coronavírus, hoje em 2020, que a China já conseguiu controlar a situação do coronavírus, mas os outros países ainda não. Os outros países estão com uma dificuldade de controlar a pandemia. Então, nós temos que hoje tomar muito cuidado, ficar em casa. Assim como nessas outras épocas também foi aconselhado ficar em casa em isolamento social. Mas hoje é muito mais difícil do que parece. Por mais que muitas pessoas optem ter uma rotina de ficar em casa, não sair. Eu tenho uma grande dificuldade em ficar em casa. Eu gosto de estar me movimentando, eu gosto de caminhar. Então, pra mim, tá sendo muito difícil, essa quarentena. Aqui temos uma imagem, da cólera, do ano de 1820, que era as pessoas reunidas com alguns infectados pela doença, e podemos ver que aqui tem um homem
né, que acabou falecendo da óbito por causa da cólera, que também era nessa época que também ainda estavam falando muito sobre a peste negra. Então, em 1720 também foi um estágio da peste negra, 1820 também. E agora vamos passar, né, para a gripe espanhola de 1920, que durante a Primeira Guerra Mundial, meados de agosto e início de setembro de 1918, ou seja, 2 anos antes do ano 20 do século, algumas pequenas notícias sobre um estranho mal começaram a aparecer nos jornais da capital federal, sem, contudo, despertar grande atenção das autoridades públicas e da população em geral. Ou seja, 2 anos antes de tudo começar, já haviam colocado notícias nos jornais sobre alguns maus que estavam acontecendo, mas as pessoas não deram bola. Desde o mês de maio, a Europa e a África eram assoladas por uma doença epidêmica cujo diagnóstico era incerto. Ou seja, durou mais tempo, começou antes de 1920, começou lá por maio de 1918, mas durou muito tempo, né? A gripe espanhola, que é muito parecida hoje em dia com o coronavírus, que, né, é como uma gripe, só que com sintomas mais fortes, falta de ar, e, né, que pode levar a óbito, infelizmente. E agora temos também, né, o coronavírus, que é o que mais estamos falando atualmente, que é 2020. E eu vou falar o que é o coronavírus, né, que também faz parte das pandemias dos séculos. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto dia 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, provoca a doença chamada coronavírus, ou Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscópio, parecendo uma coroa. Ou seja, o vírus ele tem, né, uns detalhezinhos de coroa, digamos assim. A maioria das pessoas acaba sendo infectada com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com um tipo mais comum do vírus. O coronavírus mais comum que infecta os humanos são coronavírus 229 e NL63 e beta-coronavírus OC43. Os sintomas do Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns também nas outras pandemias: tosse, febre, dor de garganta e dificuldade para respirar. Como foram transmitidos os vírus de todas essas pandemias? A transmissão acontece por uma pessoa doente para outra por contato próximo, por meio de toque, do aperto de mãos
e gotículas de saliva, ou seja, a pessoa espirra ou tosse, se não cobrir a boca pode acabar infectando outras pessoas. E, algumas pessoas podem simplesmente ficar com leve resfriado, outras nem isso, mas muitas pessoas acabam precisando ser internadas no hospital e acabam vindo a óbito. Então, a gente devemos nos proteger com o que sempre foi falado: isolamento social, ficar em casa, que há 102 anos atrás os conselhos ao povo foram os mesmos que estão hoje, que é evitar aglomerações, ficar em casa, não fazer visitas, ter uma higiene, tomar cuidado, não chegar perto de infectados, 2 metros de distância. Mas, infelizmente, nem todo mundo respeita. Devemos evitar abraços, beijos, apertos de mãos, higienizar os ambientes, os celulares, os brinquedos, não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Abre as janelas, deixar correr o vento. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável, o que é muito difícil, por causa que hoje em dia existem os lanches, pizza, hambúrguer, todas essas coisas. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shopping, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa, Tentar ficar o máximo de tempo possível em casa. Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saídas de sua residência. Hoje em dia tem tanta máscara bonita, Por que não usar? A minha mesma é de emoji, agora ela não está aqui comigo, mas ela é muito bonitinha. E a cada 2 horas, se possível, higienizar também a máscara. Tem gente que tem álcool 70% no borrifador, borrifa na frente e atrás da máscara e coloca de novo. Tem gente que lava, então aí fica na opção de cada um. Se possível, lavar de 2 a 2 horas de uso. E foi este o meu trabalho. Espero que tenha ficado do agrado da professora e que tenha dado para entender um pouquinho das pandemias.